Bom dia, boa noite, boa tarde, alunos, seja que fora vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu quero falar para vocês sobre propriedade industrial, tá? Mais um conteúdo do Direito Empresarial 1, previsto na Lei 9.279 e de 96. Vocês têm disponível material já no ambiente virtual para acompanhamento desta aula. Vamos lá. O que nós vamos tratar nesse conteúdo, nesses itens da propriedade industrial? Basicamente, a gente vai falar do que compõe também o estabelecimento empresarial. Lembra quando a gente estudou estabelecimento e vocês aprenderam que é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos? Pois bem, a propriedade industrial compõe parte dos bens incorpóreos do estabelecimento. Ele é inerente a mais um elemento do empresário, no sentido de proteger as suas criações, certo? Então vamos lá, seguindo ali o slide de vocês, eu inicio falando sobre a propriedade intelectual. Pessoal, percebam que nós temos conhecimento, inclusive um conhecimento leigo muitas vezes, de que existe proteção àquilo que é inventado, àquilo que é criado. No entanto, nós estamos falando de criações que têm tutelas jurídicas diferentes conforme a natureza da sua criação. A propriedade intelectual é a propriedade justamente dessas criações, daquilo que provém do pensamento do engenho humano. Contudo, a propriedade intelectual, ela não se resume tão somente nas invenções, nos aperfeiçoamentos daquilo que é industrializável. Nós temos também criações artísticas, não é verdade? E aí nós temos também notícias de como essas criações artísticas muitas vezes movem questões jurídicas em razão dos direitos, que a gente chama de direitos autorais. E por que eu estou falando disso? É porque quando a gente fala de propriedade intelectual, nós estamos falando daqueles direitos sobre criações de toda a ordem. Contudo, existe uma subdivisão. Acompanhe ali o que eu digo para vocês no primeiro slide. Chama-se propriedade intelectual os produtos do pensamento do engenho humano. É importante saber que quando a gente está falando em proteção jurídica, nós estamos falando daquilo que efetivamente foi criado pelo pensamento humano, não apenas descobertas, certo? Descobertas não tem essa conotação. Aquilo que a gente conhece porque fez uma pesquisa e achou algo que já existe não é criação, tá, pessoal? Então tem que ser resultado daqui, ó, resultado do pensamento humano. Continuando, a propriedade industrial vai ser espécie do gênero propriedade intelectual, porque não é um único tipo de propriedade, não é um único tipo de direito que se aplica a criações. Essas propriedades, ou seja, as propriedades intelectuais, gozam de direitos que lhes são assegurados contra o uso de terceiros e lhe conferem retorno financeiro pela sua utilização. Bom, e aí, quando a gente fala em propriedades intelectuais, nós temos uma separação entre aquilo que é tutelado pelo direito autoral e aquilo que é tutelado pelo direito industrial. O direito autoral, ele vai se referir às propriedades de criações literárias, artísticas e científicas. O criador, portanto, ele vai ter os direitos pessoais, ou seja, de reconhecimento de autoria, mas também materiais, que é o direito de exploração dessas criações, né? Seja na concessão para que outros a utilizem, ou seja na exclusividade de uso para que ele tenha a possibilidade de explorar individualmente ou exclusivamente. Só que esse é regulado pela Lei 9.610 de 98. Já o direito industrial é a propriedade do direito sobre as invenções, sobre os modelos de utilidade, sobre os desenhos industriais e sobre as marcas. Cada um desses elementos nós vamos estudar aqui, tá certo? Esse é o foco do nosso trabalho. Continuando no resumo, o criador tem direitos pessoais e materiais dependentes do registro. Olha só uma diferença aqui. No direito autoral, existe um direito pessoal e material
ou seja, de receber valores, independente de estar registrado formalmente a sua criação, a sua autoria. Já nos direitos industriais é necessário registro para poder valer, para poder se valer da legislação protetiva da sua criação. A regulamentação é da Lei 9.279 de 96. Então percebo que os direitos autorais, aqueles que dizem respeito às questões científicas, literárias e artísticas, como música, escultura, teorias científicas, tudo isso, gente, é criação autoral, ela vai estar regulada numa outra legislação, que é a 9.610 de 98. Já quando a gente está falando de invenção, aperfeiçoamento da invenção, que a gente chama de modelo de utilidade, desenhos industriais e marcas, nós estamos falando de direito industrial, regulada pela Lei 9.279 de 96, tá certo? Então, muito embora elas tenham uma semelhança por serem produtos do intelecto, elas têm regulamentação jurídica especial e diferenciada, tá certo? Vamos continuar. Bom, pessoal, então, dando continuidade, ali no slide 4, nós temos como é subdividido essa parte da proteção legal da Lei 9.279 de 96, que é a lei da propriedade industrial. Então, quais são os tipos de proteções que se regula nessa legislação? Então, acompanhando o slide, vocês podem ver ali que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, ela se dá mediante 5 níveis. O primeiro, concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, abrangendo as invenções e os modelos de utilidade. Só para esclarecer para vocês, pessoal, embora a gente vai falar disso daqui a pouquinho melhor, modelo de utilidade se refere a algo que já foi inventado, mas está sendo aperfeiçoado, tá bom? Isso também é objeto de patente. Já o segundo, que é mencionado ali no inciso 2, é concessão de registro de desenho industrial. Afinal de contas, o desenho industrial aqui ele se caracteriza pelo design de alguns objetos. E isso também é tutelável através do registro. Concessão de registro de marca, de produto ou serviço, de marca de certificação ou de marca coletiva. Então nós vamos estudar que existem 4 tipos de marca, que são justamente para identificar esses elementos. Identificar qual o produto, identificar qual o serviço, identificar se eles foram analisados por algum instituto de certificação e também para identificar se eles fazem parte de um grupo, tá certo? Vamos lá, não precisa se preocupar agora em ter a definição exata de cada um deles, porque nós vamos ter um momento próprio para isso. O 4, repressão à falsa indicação geográfica, definindo as regras para indicação de procedência ou denominação de origem dos produtos. É uma forma de você impedir que haja identificação incorreta de onde se originou determinado produto, a fim de você colocar uma veracidade sobre a sua origem, principalmente porque existem alguns produtos que, dependendo da origem, eles também são mais valorados em razão da qualidade. E por fim nós temos o inciso 5, que fala da repressão aos crimes de concorrência desleal. Nós vamos ver no elenco do artigo 195 dessa lei, 9.279 de 96, os tipos penais que caracterizam a concorrência desleal, ok? Então, esses são os elementos que se trabalham na lei 9.279 de 96. É interessante que vocês saibam que o nosso foco maior no estudo da legislação sobre propriedade industrial ficará nos 4 tipos de direitos industriais, que seriam as invenções, modelos de utilidade, bem como as formas de proteção, que seriam as patentes e o registro, ok? Então, muito embora tenha uma legislação mais completa, o nosso foco será nessas 4 itens. Vamos lá, acompanhando ali agora o slide número 5.
Veja, a propriedade industrial, que nos termos em que é legislada aqui no nosso país, ela segue a Convenção da União de Paris. Trata-se, portanto, de um normativo internacional do qual o Brasil é signatário, junto com atualmente, né, junto com mais 175 países. Então, ali no slide 5, eu explico a vocês que a Convenção da União de Paris é o texto que foi adotado por nossa legislação, tratando-se da patente do registro, sendo a patente para invenção e modelo de utilidade e o registro para marca e desenho industrial. O texto inicial do acordo unionista, unionista, que se fala daquele que é signatário da Convenção de União de Paris, foi redigido sob a forma de anteprojeto em conferência diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Então é desde esta época que se aperfeiçoa, que se tem ali a proteção sobre esse tipo de criação humana. Então atualmente são 176 países signatários da União de Paris. Essa é uma fonte que eu usei para esse dado, foi a última edição 2020 de Ricardo Negrão, ok? Vale sempre conferir, no entanto, no momento principalmente que vocês vão submeter algum exame, algum concurso, verificar como que está essa questão das adesões dos signatários em relação à Convenção de União de Paris. Muito embora eu não acredito que seja uma questão muito abordada nesse ambiente. Bom, então, além da Convenção de União de Paris, a gente tem que pensar que o Brasil ele tem outros acordos internacionais ao qual ele é signatário. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa convenção. O Brasil é signatário da Convenção de Paris, datada de 1883, no que trata das medidas necessárias para assegurar a proteção à atividade inventiva voltada à indústria, certo? Lá no artigo 3º que eu quero que vocês tomem um pouco mais de atenção. Por isso que eu até transcrevi ali no 6º slide, que diz o seguinte: aplique-se também o disposto nesta lei, inciso 1, ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país, por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil, e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Ou seja, pessoal, se nós estivermos falando de outros signatários da Convenção de União de Paris, existem algumas medidas para que haja extensão aos signatários das mesmas medidas de proteção, ok? E quais são os outros organismos que o Brasil faz parte? Nós temos, então, além da Convenção de Paris, o Brasil integrando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, e também que ela é na Suíça, em Genebra, e também nós temos o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT, tá certo? Então também deve-se atentar ao fato de que não somente a Convenção de União de Paris é que acaba baseando toda a nossa legislação, mas também nesses outros tratados internacionais. Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre a propriedade industrial dentro da nossa legislação. Então, falando em direitos sobre criações, agora especificamente na criação mais voltada para a área empresarial, há uma certa discussão doutrinária sobre a natureza jurídica da propriedade industrial. Por quê? Porque alguns vão defender que a propriedade industrial ela diz respeito a um direito personalíssimo, um direito pessoal, para que a pessoa possa invocar a sua autoria. Trata-se, portanto, de um direito que diz respeito à sua pessoa. Agora, existe também a corrente que diz que não, que a partir do momento que houve a criação e que houve o pedido de registro para fins de exploração no sentido de conferir exclusividade ou então conferir a outros a possibilidade de uso desde que pago, né? Então, a partir desse momento, a propriedade industrial é questão simplesmente material. Ela só diz respeito, portanto, a um caráter patrimonial. E veja só, gente, como é interessante a questão das criações. Nem sempre vocês vão se deparar com pessoas que inventaram e que
estão sendo também as pessoas que recebem os valores para o uso dela. Então, por exemplo, eu posso ter criado alguma coisa, inventado alguma máquina, mas pode ter sido outra pessoa a quem eu concedi esse direito que foi e realizou o registro da patente. Quem vai receber, quem vai explorar é essa outra pessoa e não eu. Porque a partir do momento que eu crio esse direito industrial, ele não necessariamente fica vinculado a mim. É aquela, sabe, direito autoral? Né? Fazendo só uma comparação, tá? Não é a mesma legislação. Mas veja só, até épocas atrás, quem tinha os direitos autorais das músicas dos Beatles? Michael Jackson. Quer dizer, como? Como que isso pode acontecer? Por quê? Porque a partir do momento que se tornou um bem, esse bem foi negociado. E, portanto, a propriedade sobre o bem acaba sendo algo mais importante do que sua própria autoria, do que sua própria personalidade, tá? Então, a gente vai se deparar muitas vezes com discussões acerca de autoria, mas na verdade, o que vai definir a exploração não vai ser necessariamente a autoria, vai ser quem tem direito sobre o crédito proveniente daquele registro, certo? Vai ser o caso, por exemplo, de um empregado. Um empregado, nós vamos ver mais tarde, que ele pode ter criado uma determinada máquina, né? Vamos usar o mesmo exemplo, mas não necessariamente será ele quem será o detentor da propriedade industrial, da propriedade intelectual. Por quê? Porque se ele tivesse sido contratado para fazer a pesquisa justamente para aquela criação, não é ele quem vai usufruir da exploração material daquilo, tá? Então, a autoria se desvincula, portanto, da exploração material. É nesse sentido que a segunda corrente defende que a propriedade industrial não está vinculada mais à questão pessoal, tá certo? E existe aí a terceira corrente que, claro, né, sempre aquela que pega um pouco de cada uma, acaba sendo a mais razoável. Na terceira corrente, concebe a propriedade industrial como dualista, porque compreende tanto os elementos pessoais, porque é um ato criativo, é emanação da personalidade de quem concebeu. Por mais que não seja eu que explore, eu quero ter reconhecido que foi a minha criação. É só a gente pensar, poxa, a partir do momento que você cria um texto lindo, ou que você cria uma música, ou que você cria uma engenhoca que seja, você não, realmente tem um pouco de receio que isso seja conferido autoria a outrem, ou ainda que isso de alguma forma possa ferir o teu sentimento sobre a paternidade, sobre a maternidade daquela criação, tá certo? Mas eu também devo reconhecer que a partir desse momento que eu tenho interesse em fazer registro para fazer valer o direito de exploração, também se cria aí uma natureza material, né? Uma natureza patrimonial sobre isso, tá? Então, como diz ali na terceira corrente, porque é ato criativo, emanação da personalidade de quem o concebeu, e de outro lado, elementos patrimoniais que podem ser explorados economicamente. É nesse sentido que ele está colocando a propriedade industrial. Pois bem, quais são as espécies então de direito industrial que a gente vai tutelar? A invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial, tá certo? Então, de um lado nós teremos aquelas invenções e criações e do outro lado nós teremos uma questão visual que identifica um determinado produto ou serviço, entre outros elementos que nós vamos ver na sequência. Tudo bem? Vamos começar falando então da invenção. A invenção, como o primeiro direito industrial aqui, ele já é realmente o primeiro a ser tratado na Lei 9.279 de 96. E ali no slide 12 vocês podem acompanhar o conceito que se traz sobre essa invenção, esse elemento tão importante, esse bem incorpóreo, inclusive, que pode integrar o estabelecimento empresarial. Veja lá, é a criação de coisa nova que seja industrializada e tenha sido objeto de atividade inventiva.
O que significa tudo isso, gente? Primeiro, invenção nos parece ser algo muito comum, algo que a gente sempre ouviu falar e já temos concebido uma noção do que se refere. Só que para ser realmente aquela invenção tutelável, é preciso notar que os requisitos aqui são mais técnicos do que parece. Quando a gente fala de coisa nova, novidade, a própria lei traz como que assim eu posso considerar. Ele vai falar de estado da técnica, já falamos um pouco disso na sequência. Seja industrializável. Pessoal, inventar alguma coisa que não tem utilidade, que não tenha mercado, que não tenha interesse, que não possa ser reproduzido, não é industrializável. Se não é industrializável, não tem razão de ser tutelado como invenção. Principalmente se a gente vai falando de questão material. E tem que ser mesmo objeto de atividade inventiva. Em que sentido? A gente não pode pensar que invenção, ela também pode ser entendida como descoberta. Então a invenção, ela é resultado do pensamento humano. É resultado realmente de algo que você criou a partir dos elementos que tinha em mãos. Descoberta é quando você simplesmente descobre algo já pronto ou algo já existente. Então, por exemplo, se eu estiver falando de invenção, eu vou estar falando do fato de eu ter criado uma máquina, certo? Uma máquina que faz bolos instantâneos, um exemplo. Agora, se eu estiver fazendo pesquisas na floresta e encontrar um metal novo, uma pedra, uma rocha nova, que nunca foi catalogada, um inseto que nunca ninguém teve conhecimento. Isso não é invenção. Eu posso até tentar um direito autoral sobre minha pesquisa, meu livro, abordando do assunto, mas não é direito industrial, porque eu não tenho como reproduzir aquilo, não tem como tornar aquilo industrializável, certo? Então tem que ter essa diferenciação. No artigo 8º da Lei 9.279 de 96, traz que é patenteável a invenção que atenda os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Esses requisitos eu aponto para vocês ali no slide 13 da seguinte forma. Veja que a novidade, que é o primeiro apontado, ela está definida no artigo 11 da Lei 9.279 de 96. Acompanhe o texto, por favor. Novidade, entre parênteses, não compreendido no estado da técnica, artigo 11. Quando o invento constituir algo desconhecido, até mesmo da comunidade científica da área de conhecimento, ele não está compreendido no estado da técnica. Tá, então preciso explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Trata-se, portanto, de levar a registro algo que não era conhecido, pelo menos pela comunidade científica. Então, por exemplo, digamos que alguém já tenha criado aquela máquina de assar bolos instantaneamente, certo? Ele produz, bate o bolo, joga os ingredientes, bate o bolo, faz tudo que precisa e assa ainda, tá? Digamos que eu tenha usado de uma invenção que nunca tinha sido patenteada. Então, a máquina já existia. Aí eu pesquisei como que chegava naquele resultado. Aí eu busquei e formei uma nova. Isso não é invenção. Ainda que outra pessoa não tenha tido cuidado, não tenha tido interesse de patentear aquela máquina de preparar bolos instantaneamente, porque ele não fez, não posso chegar agora e fazer isso, já que não está compreendido no estado da técnica. Certo? Não é, portanto, novidade. Então a novidade não é no sentido, nunca ninguém patenteou algo parecido, não é nisso. A novidade é realmente não existia nada parecido com isso. Não existia nada que produzia como isso, tá certo? Então a novidade é realmente mais objetiva do que parece. Com relação ao resultado da atividade inventiva, é preciso que seja produção humana intelectual. Então, o inventor ele deve provar que chegou àquele resultado novo em decorrência de um ato de criação seu, o que diferencia a invenção de uma descoberta. Então, percebam o seguinte,
é necessário que ele tenha realmente inventado, porque uma dos requisitos da patente vai ser você publicar como chegou aquele resultado. Então, assim, é uma forma de prova, né? E depois isso vai se tornar em domínio público. Aliás, pessoal, nem todo mundo que inventa alguma coisa tem interesse em patentear. Por quê? Porque isso vai se tornar público. Como você chega naquele resultado, se torna público depois de um tempo do teu pedido de patente. E depois que acaba o prazo de vigência, porque patente é temporária, a propriedade é temporária, tá? A gente vai falar disso depois. Quando a gente fala de patente de invenção, a gente tá falando de uma patente que dura 20 anos, tá? Pelo menos 20 anos. Depois de 20 anos ela cai em domínio público. Então tem algumas pessoas jurídicas, pessoas físicas que não têm interesse nisso. Por exemplo, né, um exemplo muito clássico e muito conhecido é a da Coca-Cola, que nunca patenteou o seu produto, justamente para não publicar como chegou aquele resultado, tá? Então nem todos fazem isso. Bom, e aí nós temos também o terceiro requisito, que é a aplicação industrial. Não adianta criar algo que não tenha matéria-prima assim, em quantidades razoáveis, que a matéria-prima seja extremamente cara e não tenha como ser reproduzido, que não tenha nenhum tipo de utilidade, que não tenha mercado, portanto. Então, quando a gente diz que tem que ter aplicação industrial, é quando o projeto puder ser utilizado, puder ser produzido em indústria e quando ele for realmente útil, tá? Não adianta produzir alguma coisa que não tenha mínima interesse, tá? Que não tenha, assim, realmente uma aplicação industrial, tá? E aí a gente fala em reprodução e fala também em mercado e utilidade, tá certo? Veja ali, gente, que no slide 14 eu menciono para vocês sobre o estado da técnica de uma forma mais profunda, indicando para vocês o dispositivo legal que fala disso. Por favor, acompanhem o que diz o artigo 11, seu parágrafo 1º. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Parágrafo 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior, ressalvado dispostos os artigos 12, 16 e 17. Então, via de regra, aquilo que de alguma forma já foi levado ao conhecimento do público não é mais novo, tá certo? Nós temos a ressalva do artigo 12, 16 e 17, que mais ou menos vai colocar quando o próprio autor tornou público em tempos, em razoável tempo anterior, tá? Eu não vou falar disso com vocês agora, porque a gente tem uma carga mais restrita horária, então eu vou deixar para a gente falar só dos pontos principais, tá certo? Por isso que não vou mencionar ponto a ponto, artigo por artigo, mas de forma suficiente para que vocês tenham uma base legal para o estudo de vocês, tá bom? Bom, ainda falando sobre invenção, existem regulamentações daquilo que eu não vou considerar invenção e também aquilo que, por mais que eu considere invenção, eu não posso patentear por outras questões, tá? E aí eu tô me referindo ao artigo 10 da Lei 9.279 de 96 e do artigo 18 da mesma lei. São coisas distintas. E eu vou começar falando para vocês do artigo 10. Então, o artigo 10 vai contar para vocês o que não se considera invenção. Embora possa ter sido produzido pelo engenho humano, possa ter produzido pelo intelecto, não vai ser invenção. Vamos lá. Primeiro, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos. Eu posso até colocar isso em direitos autorais, mas em industrial não. Eu não tenho como produzir isso. Em indústria, tenho? Não. Concepções puramente abstratas. Igualmente, eu posso ser autor de uma determinada teoria e essa teoria pode, de repente, incorrer num texto literário
tutelável pelo direito autoral, mas não industrial. 3. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio de fiscalização. Nada disso é invenção. 4. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética. Gente, é porque isso aqui é direito autoral puro. Não tem como falar que isso aqui é direito industrial. É de criação? É. Produção da mente? Sim. Mas não é industrializável, portanto, não é invenção. Invenção também, que não se considera, as criações que não se consideram invenção, nós temos os 5, que é programas de computador em si, e aqui também, esses programas de computador em si seriam basicamente as plataformas, na verdade, aí tem que ter o conhecimento técnico mais preciso, mas normalmente eles vão gerar um direito autoral, certo? Temos uma certa diferenciação entre computadores, em programas de computador em si e programas de computador, puramente, certo? Apresentação de informações, regras de jogo. 8. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. E 9. O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que deles isolados, inclusive o genoma ou germoplasma, de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Pessoal, quem criou tudo isso não foi nem o homem, né? A gente não tem, aliás, não tem esse conhecimento. Na verdade, tudo isso aqui decorre de elementos naturais. Então, não tem como você impor a isso a questão da invenção. E agora, independente de ser ou não considerado uma invenção, ou de ser ou não considerado como produto de engenho humano, industrializável e novo, o artigo 18 impede que tais sejam patenteados, ou seja, que recebam uma tutela jurídica. Nós temos lá no artigo 18 3 incisos referentes a isso. Então acompanhem comigo, por favor. 1. Não é patenteável o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas. Então, se, por exemplo, você criou alguma coisa que não corresponde com esses conceitos, não vai ser patenteado. Vamos dar um exemplo. Eu criei uma máquina que faz cocaína. Vai ser patenteado? Concordo que é uma invenção? Pode ser novo. Uma máquina que não se operava, não se conhecia, pode ter mercado, infelizmente, né? Pode ser industrializável, pode ser reproduzido, quer dizer, pode ter todos os elementos da invenção, mas não pode ser patenteado. Não pode ser patenteado justamente porque é contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem pública ou à saúde pública, tá? Ou alguma coisa que dissemine doenças, então qualquer coisa que possa se inserir ali no 1, mesmo que tenha todos os outros requisitos da invenção, não vão ser patenteados. No 2, as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Tá? É quase uma aula de biologia que nós temos aqui, ou física, sei lá. Então, porque são elementos que já realmente decorrem da natureza, tá? Já são naturais. E 3, o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendem aos 3 requisitos da patentabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial previsto no artigo 8º, que não seja mera descoberta. Gente, é o seguinte, aqui ele está dizendo que o todo e parte dos seres vivos não são patenteáveis, mas ele patenteia os transgênicos. E a gente tem que entender transgênicos da seguinte forma, é aquele que, sem a interferência de algo artificial, não se chegaria àquele resultado naturalmente. É nesse sentido, tá?
Eu coloquei para vocês aqui no slide, claro, não é com o intuito de que vocês memorizem isso de forma alguma, mas só porque são curiosa, né? Vocês vejam Thomas Edison. Thomas Edison, além de ser um grande estudioso, um cientista, ele se preocupava sim em ter a tutela legal sobre aquilo que ele criava. Vejam que ele teve 1.033 patentes. Então aqui a gente não tem apenas a invenção da lâmpada elétrica. Ele realmente foi um gênio, ele realmente criou muitas outras coisas. Coloquei ali para vocês como uma curiosidade. E olha, Brasil, em termos de criação, gente, é muito bom. Imagine se mais incentivos houvesse. Então, é claro que nem todos que estão relacionados ali, eu coloquei várias casos de invenções e tirei isso aqui. Me desculpem, eu acabei não colocando a fonte, mas vários desses nem foram patenteados, mas foram inventados a nível de Brasil, inventados por brasileiros, por pessoas que tinham os recursos daqui e que chegaram a coisas tão importantes como rádio, urna eletrônica, radiografia. O que mais que eu pus para vocês? Escorredor de arroz, extremamente útil, obviamente. Identificador de chamadas, Walkman, talvez alguns nunca viram Walkman na vida, tá? Mas eu usei bastante, ou talvez alguns tenham usado também, não sei. Fotografia, máquina de escrever. Também acho que muitos de vocês nem viram a máquina de escrever, ou não praticaram a máquina de escrever, mas muita gente também já viu, né? Eu, inclusive, já pratiquei na máquina de escrever. Coração artificial, painel eletrônico, balão de ar, câmbio automático, cinema 3D, orelhão, avião. E aquela polêmica tal do avião, que a gente sabe que aconteceu entre Santos Dumont e os irmãos Wright. Há quanto tempo o avião era uma questão cogitada, mas quem realmente fez ele acontecer? E tem toda aquela discussão acerca disso. Mas, como ali mesmo disse, a gente se tem dúvida em relação à autoria do avião e em relação ao relógio de pulso, não, né? Não foi Santos Dumont que criou o avião, mas o relógio de pulso, não há dúvidas que foi ele, tá? Soro antiofídico, interfaces de cérebro-máquina, escova progressiva, importante essa, e cartão telefônico. Ou seja, cartão telefônico talvez, acho que a maioria dos que estão me ouvindo também não usaram. Eu usei, tá, gente? Então era muito, muito prático. Depois quem já usou ficha sabe o que eu tô falando, tá? Enfim, só para que vocês entendam que tudo isso são coisas que são criadas extremamente importantes para o nosso dia a dia, com um mercado enorme, e a manifestação de vontade de fazer a patente é algo muito pessoal. Só para vocês terem um exemplo, contando uma historinha aqui. Santos Dumont não fazia as patentes, né, Rafa? Santos Dumont não fazia patente de suas invenções, não é verdade? Isso eu nunca ouvi falar. Tá lá naquele livrinho. E na verdade, inclusive tem um livro infantil aqui na minha casa que fala sobre a história de Santos Dumont, que até menciona isso, que ele não tinha esse interesse porque ele entendia que isso era como se fosse um benefício à humanidade, então não poderia ter explorado, tá certo? E claro, isso é muito realmente pessoal. Mas a partir do momento que ele criava alguma coisa e, por exemplo, alguém queria patentear relógio de pulso, não ia conseguir, porque já não era mais novo. Alguém já tinha criado, muito embora essa pessoa não tenha patenteado, tá certo? Gente, e para encerrar essa primeira parte de propriedade industrial, eu quero só concluir falando sobre o modelo de utilidade para vocês. Pessoal, vocês sabem o que é modelo de utilidade? Acompanhe no slide 27 qual o conceito de modelo de utilidade. É a modificação de forma ou disposição de objeto de uso prático já existente. É o aperfeiçoamento utilitário de coisa já existente. Então, é uma melhoria da invenção. Por exemplo,
a televisão foi criada. A televisão a cores foi o modelo de utilidade. A televisão a cores e com controle remoto, outra modelo de utilidade. A televisão a cores com controle remoto e com acesso à internet, a Smart TV, outro modelo de utilidade. Então, quando você aperfeiçoa na forma e na sua funcionalidade, nós estamos falando de modelo de utilidade. Só cuida, gente. Eu não estou falando de forma, design, desenho, né, da parte ornamental, da parte plástica do bem. Eu estou falando da parte funcional, de fabricação. Então, você consegue utilizar materiais mais leves, materiais mais baratos, materiais mais duráveis. Isso é modelo de utilidade. Você consegue que ele funcione de uma forma melhor, você consegue que ele comece a funcionar de uma forma mais rápida. Então, esses aperfeiçoamentos funcionais, estruturais, é que realmente vão se caracterizar modelo de utilidade. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente não pode confundir com o que a gente vai estudar em desenho industrial. Quando a gente falar em desenho industrial, eu vou estar falando de tutela sobre a forma ornamental da coisa, o design da coisa, que é registro. Eu estou falando aqui de patente sobre a questão funcional, estrutural, de desempenho, propriamente dito, daquela invenção melhorada. No artigo 9º diz o seguinte: é patenteável como modelo de utilidade do objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, igual a invenção, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Tá certo? Quais seriam os requisitos do modelo de utilidade? Nós temos aqui, então, uma novidade de forma, de disposição ou de fabricação, tá? Então, ele tem que atingir pelo menos um desses itens, certo? E forma, gente, é forma funcional, não ornamental, tá certo? Tem que ser industrializável. Não adianta você criar alguma coisa aperfeiçoada de algo que não tem como ser reproduzido, não tem mercado, não tem utilidade. Da mesma forma que nós falamos lá na invenção. E tem que realmente resultar da atividade inventiva. Não pode ser mera descoberta, da mesma forma que a invenção. Além do artigo 9º, que eu já tinha transcrito para vocês, ali no slide número 29, eu mencionei para vocês o artigo 14 e o artigo 15. Vamos lê-los? Artigo 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo, sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira comum vulgar do estado da técnica. Ou seja, não se pode também achar que todo tipo de aperfeiçoamento é tutelável. Ele precisa realmente, dentro de um conceito mais técnico, ser realmente uma inovação. Então, se for algo muito vulgar, muito básico, não vai ser considerado tal qual. Então, houve uma modificação funcional muito simples, muito superficial, tá? Pelo artigo 14 pode ser descartado. O artigo 15. A invenção e modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês da aplicação industrial. Só um detalhe, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre tanto quanto a invenção quanto o modelo de utilidade. A forma tutelável deles é a patente, e essa patente é feita no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Então, toda vez que eu estiver falando para vocês sobre a análise desses requisitos, se é realmente novo, se é industrializável, se tem realmente, se partiu e é resultado de uma atividade inventiva, quem fará essa análise será justamente esse órgão, tá? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá certo? Eu coloquei ali alguns exemplos para vocês. Então, a churrasqueira sem fumaça é o modelo de utilidade, TV com controle remoto, cabo anatômico de vassoura para não doer as costas. Quer dizer, você faz um formato, mas esse formato tem uma funcionalidade.
aperfeiçoar a utilidade daquele produto. Haste flexível dos óculos, que o adapta melhor a cabeça, etc. Tá? Então, tem muito mais modelos de utilidade do que invenções hoje em dia, né? Se a gente for verificar melhor, tá certo? Pessoal, eu encerro essa primeira parte de propriedade industrial, deixo para falarmos de marcas e desenho industrial na próxima aula, até para que vocês consigam fazer uma leitura agora um pouquinho mais apurada sobre os artigos que eu mencionei para vocês e damos sequência na próxima aula ainda sobre o assunto, tá certo? Não deixem de verificar os materiais que já estão dispostos e também os exercícios de aprofundamento que eu vou lançar para todos, certo? Pessoal, um beijo a todos e até mais!